eu senti que eu precisava fazer algo mais, eu senti que tinha algo mais e eu não sabia o que era. E aí e aí foi muito engraçado, porque o universo ele conspira muito a favor, né, daquilo pro nosso caminho. Porque eu comecei a procurar emprego. Eu queria sair da empresa, né, para deixar mais para ele, né, porque a gente era casado ainda. E eu não conseguia emprego. Isso que eu tinha experiência, só que eu não tinha terminado a minha faculdade. Por isso que eu fui buscar que eu queria fazer uma faculdade. E eu não conseguia. Eu pensei, nossa, mas eu tenho tanta capacidade, eu sou proativa, eu resolvo, eu não tenho a formação, mas eu tenho bagagem. E não. Eu pensei, bom, então eu tenho que estudar para concluir minha faculdade, para ter no currículo, ter O o diploma, né? O diploma, endosso, porque enfim. querendo ou não pesa. Mas o quê? E comecei a procurar, buscar, nada brilhava os olhos, mas queria ser algo prático que eu gostava. Geralmente é um drama de um adolescente, né? Mas eu tinha 36 anos, né? 35 para 36. É. Não, menos, eu tinha 35, na verdade. Agora eu tenho 37. Daí. E tu não cogitou se profissionalizar ou buscar essa faculdade dentro da tua área já de experiência? Isso não despertou pra ti? Tipo, não sei se era uma área administrativa que tu trabalhava ou um setor similar. Eu tinha pensado em terminar a administração, ou talvez gestão ambiental, ou algo que tivesse mais um futuro. Porque daí o aquário pensa muito, né, no bem em geral da humanidade, então por isso a questão ambiental e tudo mais. Que legal. Mas eu tinha dúvidas e fui nessa pessoa, né, de confiança, qual faculdade fazer. Era essa a escolha, eu nem pensava em astrologia. Tu foi com a pergunta já formatada na mente, né? E daí ela abriu, disse, que lado, pra onde eu vou? E ela disse, olha, tu não conseguiu um emprego porque não é pra te fazer isso, não é pra te fazer nada disso. Eu vou te falar uma coisa, tu leva pra ti se faz sentido ou não, Claro. Mas eu vou te falar o que tá dizendo aqui. E ela disse, tu conhece astrologia? Eu disse, bom, eu sei meu signo, juro, eu sabia meu signo e achava que meu ascendente era peixes. E, olha, eu tô aberta, né, eu não sei, assim, não é que eu não acredito, mas também nunca me aprofundei. Não, tu vai atrás, estuda que tu vai te dar muito bem. Mas tu não tinha resistência em estudar astrologia? Não era algo Isso é que eu tinha importante, pensado né? na nossa... Exato, estava aberta, era algo que me interessava. Eu sabia, no fundo, hoje eu entendo, olhando meu mapa, que no fundo eu tenho uma ligação muito forte, né? Bom, existe um ponto do mapa que a gente olha a carreira, onde a gente quer contribuir para o mundo através do nosso trabalho. E eu tenho lá junto Urano, que rege a astrologia. Eu não vi isso antes que pudesse ter me induzido, né? Claro. Eu vim descobrir isso depois. E claro que eu fui, mas antes, como todo, né, a lua em touro, que é das emoções com o pé no chão, eu comecei a olhar, ver como é que era, aqueles cursinhos gratuitos na internet, e eu tentava imaginar se eu ia gostar de fazer isso ou não. Tá, eu acho que sim, né? Vou tentar. É que tu tava num momento de crise, né? A gente pode chamar, porque de tu transformação. queria alguma coisa que mudasse alguma coisa, né? É. E aí daqui a pouco também tem o lance de repente da decepção de será que eu vou pegar algo completamente diferente da minha realidade hoje e eu vou parar onde, né? Nossa, me identifico muito. E toda crise gera mudança. Não, justo, né? eu acho que é o princípio da crise, básico é a da mudança, exatamente. né? Só que daí eu não queria fazer online, porque eu sempre fui muito estudar presencial, online eu não consigo. Eu me identifico também. E daí eu comecei a buscar cursos, só que onde, né? Porque a gente sabe que em todo lugar tem profissionais bons e ruins, né? E daí eu tava insegura nesse ponto. Daí eu já comecei a receber reiki, equilibrar a parte da energia, então eu já comecei a me envolver nessa parte holística, ainda não tinha feito o curso. E aí a pessoa que eu fazia reiki, eu perguntei pra ela, tu que já tá há mais tempo nesse mundo, conhece alguém que dá aula de astrologia? E ela me disse, tem a Aline Schultz, ela dava aula, não sei, eu acho que ela tá mais no online, mas porque ela mora em Nova Petrópolis. Bem pertinho. E daí eu fui atrás, de novo, questão do universo. Fazia 8 anos que a Aline não dava curso presencial. Eu entrei em contato em janeiro e abri uma turma em março. E ela disse que nunca mais vai dar curso presencial.
Então, só que não era um curso muito barato, assim. Era o preço de uma faculdade, bem dizer. Só que foi 1 ano o curso. E eu fui, né? Fui, assim, minha mãe, claro, ela me apoiou muito, mas de restante eu tinha muito medo, assim, de falar pros outros. Ah, Mariana, tá louca, né? Vai começar a estudar isso. Aquele julgamento social, né? E aí eu também me julgando, porque eu não tinha tanta certeza. Tinha muito aquele lado insegurança, autoconfiança que eu não tinha. Então, pra Tem uma ansiedade, sustentar. né? De entender de se é o caminho e de certo. acertar, a gente quer sempre acertar, né? E eu comecei a fazer bem tímida, fui estudando e fui colocando, eu digo que é um aprofundamento do nosso mapa, porque tudo que tu vai aprendendo, tu vai olhando no teu mapa. E, nossa, daí eu me encantei, assim, daí nesse meio tempo, como foi 1 ano, fiz cursos de Reiki, Reiki 1, Reiki 2. E depois, no final do curso, teve uma oportunidade de trabalhar com a Aline, com uma oportunidade curta de 3 meses. E depois eu fui efetivada e hoje eu sou tutora do curso dela de interpretação de mapa astral. Que legal. Então eu fixei o trabalho com ela e abri o espaço, porque daí teve um imóvel meu que ficou disponível. Porque nesse meio tempo, o mapa vai muito além do que a gente tem nas nossas tendências. A gente consegue ver onde a gente tem algumas dificuldades, alguns bloqueios, que outras técnicas, ela é um meio, não é um fim. Né? O mapa astral, a astrologia não é um fim. Aquilo ali tu não precisa fazer mais nada. Não, é um meio, é um caminho, é um mapa. É o início, na Ele vai te verdade, mostrar para onde tu caminha para achar soluções. Aqui eu tenho que olhar mais para isso, aqui eu tenho que curar, aqui eu tenho essa dor, por que eu sou bloqueada nessa parte. É uma ferramenta de autoconhecimento. Exato. E daí eu tenho esse espaço. Eu trabalho muito no online. Poucas vezes que eu tenho que ter para o presencial. Por que não abriram a possibilidade de outros terapeutas que querem atender e não tem onde atender? Então hoje a Almalé coworking, por exemplo. É um coworking, exatamente. Vai devagarinho, mas a minha ideia é, se eu puder fazer diferença para uma pessoa que nem eu, agora eu entendi, eureka, por isso que eu não consigo sair da minha cidade, por isso que eu preciso ter a minha casa, que é o que touro. Por isso que eu tenho mau humor quando eu não como. Quando eu tô com fome. O taurino olha, minha mãe sempre dizia, Maria tá de cara feia, dá uma coisa pra ela comer. A Simone, quando não come, vira um touro, por exemplo. Eu acho que tem alguma coisa em touro aí, devo ter, porque pra mim a comida é sagrada. Tem um espírito em touro. Eu devo ter. O ascendente, até onde eu sei, é Libra, mas não deve, mas alguma coisa deve ter mesmo. Então. E aí daí eu abri o espaço e hoje eu trabalho com a Aline, né, como tutora do curso dela de interpretação. Estou estudando psicoterapia reencarnacionista porque ele traz muito a visão para a pessoa, né, e até porque ele agrega muito no meu mapa, na hora de... não é só a entrega da interpretação no mapa, do que eu vi ali, mas são os caminhos, soluções que eu vou auxiliando na hora da entrega do mapa também. Terapia reencarnacionista. Isso? O que trata essa terapia? A terapia, ela parte do princípio que nós somos, né, espíritos, almas, que a gente vem várias vezes para a Terra para estudar, que é como se fosse uma grande escola. Então, no plano astral, a gente vibra como uma energia muito positiva, a gente nossas inferioridades não aparecem, né? A gente acaba vibrando só nossas superioridades. E aqui na Terra não, com uma energia mais baixa, as nossas inferioridades, elas são mais acionadas. Então, acionando elas, a gente olha para elas e evolui. A ideia é essa, né? A psicoterapia ajuda isso, a perceber os gatilhos, as armadilhas que acontecem na nossa vida. Por exemplo, sabe aquela pessoa que tu olha e não vou com a cara dela, e daí me dá raiva, ou qualquer coisa que ela é um gatilho pra ti, pra acionar aquela raiva, que é algo que tu traz no teu espírito, né? Que tu possa trabalhar aquilo e aprender com aquilo. Exatamente, só que daí tu tem que ter a consciência que não é a pessoa que te causa raiva, é algo dentro de ti que tu tem que curar. Espelho, né? É um espelhamento. Exatamente. E aí, tu tendo essa consciência, que a gente chama daí, esse processo todo é uma reforma íntima, tendo a consciência, a gente vai
podendo trabalhar e se dando conta mais vezes que eu tô acionando um gatilho que não é positivo. A gente chama os egos, né? Ego inferior e superior. Eu vejo muitas vezes, acontece uma coisa que o aquariano não pode ser contrariado, né? Então, às vezes, quando eu tô naquela... Não concordo. Se tu tiver mais dicas de aquário, eu aceito. A então esposa. Eu não posso... Não, Desculpa, sim. eu não posso falar por quê, mas se tu tiver umas dicas de aquário... Não Cuidado. contraria uma eu vou delas. falar, Aceitando. não mande um aquariano, peça. Não mande. Se tu mandar, ele não vai fazer. Quantas coisas Agora, a gente se- pode ter num signo? Tipo, eu sou de Simone escorpião. tá Quantas coisas? Pode ter ascendente, subascendente, subtriascendente. Porque, Pode... putz, querido, o touro ali, o negócio da comida é... Agora, esse negócio de não mandar fazer, não me mande. Cara, isso é que nem abrir um manual diagnóstico. Tu vai te identificar com tudo que tá dentro. né? Que Né? Vamos falar sobre essa terapia. Quanto tempo leva? Resolve. Bom, e daí a terapia é o que a gente faz, né? Mas é uma imersão, né? É um Sim, contato como se fosse num consultório do psicólogo e, tipo, toda semana assim, fazer um encontro, alguma coisa nesse sentido, né? O ideal é sempre ter uma continuidade, né? Mas, vamos dizer, se for algo enxuto, porque a ideia é que as pessoas procurem. Então, então tu tem que fazer um ano, as pessoas muitas vezes podem não procurar e não vai ter a cura. Então, o que é necessário? Fazer 1 ou 2 encontros, porque a gente vai entender bem. Não é comparar psicólogo, Não, né? não, Mas é entender a infância, porque o que ele entende? Que a infância, aqui nós somos co-criadores da nossa vida. Então a gente programou vir com esse pai, com essa mãe, com esses irmãos, nascer nessa família, nesse lugar, ser rico, ser pobre, a cor da pele, tudo isso para gerar Aprendizado. situações de uma carência, uma sensação de abandono, uma sensação de falta, né? Se é uma infância que a família não tinha dinheiro, por exemplo, ela se colocou naquele lugar porque ela precisava gerar aquela sensação de falta, né? Para depois poder curar isso, né? Então ele vai trazer. E quem programou para ter tudo, por exemplo, não ter uma vida abonada, ter uma vida... Pode. A gente diz que tu pode programar uma vida pelo amor ou pela dor. A maioria das pessoas, ainda espíritos, acabam escolhendo pela dor porque a consciência do Deus julgador, tudo isso, mesmo no plano astral, ela vai... Se tá no espírito, ele se prevalece. Então, muitas vezes, eu fiz algo na vida passada que foi ruim. Então, nessa vida tenho que sofrer, né? Tem que Uma autopunição, né? Ou se a pessoa já entende que não, que eu posso posso evoluir pelo amor. Aí ela pode programar uma família que vai proporcionar esse amor, proporcionar, de repente, espiritualidade para ele desenvolver. Então, é questão de merecimento, né? Tem as leis de merecimento, outras leis. Que, claro, vamos dizer, o plano espiritual que diz ok, né? Mas a gente diz que a gente cocria, a gente faz parte desse projeto. Que interessante. E aí a gente entende a família para entender as dores, assim, porque meu pai fez isso, tá, mas aí tu pediu aquele pai por algum motivo, né? Ou alguma coisa que tu precisa ter. Então ele às vezes pode estar se sacrificando, fazendo algo ruim que ele nem gostaria para te proporcionar isso, porque vocês combinaram, é algo bem espiritual mesmo. E aí a gente entende a pessoa, esse passado dela, como que tá isso hoje na vida dela, essas relações. E daí na 2ª ou 3ª consulta é feita uma investigação do inconsciente. Aí sim, a pessoa é feita uma meditação, onde a gente diz, não sou eu, terapeuta, que vou guiar a pessoa o que é para acessar, diferente de outros métodos, né? Vamos olhar o que a Mariana foi em outra vida, quero saber se ela foi uma cantora de sucesso, foi rica, não é essa a ideia. A ideia é o plano espiritual, que a gente entende que tem mentores, né, que nos guiam, eles que vão saber o que tu pode acessar daquela vida, ou vidas, ou situações, ou algo nessa vida também. Por isso que é inconsciente, não é olhar outras vidas só. Que nem se falava regressão antigamente. Agora é inconsciente porque
que pode ser algo dessa vida mesmo que aconteceu, mas não está consciente. E a partir do momento que tu acessa essa história, né, Esse material. nessa outra vida, entende o trauma, porque às vezes eu quero curar algo em mim, mas não sou eu que defino. Isso que é o bonito, porque a gente não tem o controle. Quem define é o plano espiritual, o universo que vai definir que talvez antes de tu curar aquilo, tu tem que curar outra coisa, né, para poder depois seguir adiante. Aí eles vão trazer a situação, enfim, às vezes tu sente, às vezes tu vê, às vezes tu só vem na tua cabeça. Então, Tem ferramentas, né, que vocês usam como astrólogos para tentar acionar esses momentos ou não? aqui não. Por exemplo, a meditação, o reiki, né? Aqui eu não tô falando da astrologia, aqui eu tô falando daí da psicoterapia, que daí é outra técnica, né? A técnica que eu tô estudando agora. Por que que eu disse que tem a ver? Porque o mapa, assim como na psicoterapia reencarnacionista, que a gente entende que nós somos co-criadores do mapa, da nossa vida, o mapa também nós ajudamos a criar. Pra gente ter todas as dificuldades, forças, para poder evoluir naquele propósito que a gente determinou. Então o mapa ele é kármico por conta disso. Então é por isso que as duas ferramentas andam juntas.